Ora, sejam bem-vindos ao nosso segundo diário de reflexão. Hoje sem o Hélder Gomes, que penso que terá virado o autêntico herói de guerra. O Hélder tem estado com muito trabalho nestes tempos difíceis. Está a salvar vidas. Com informação, que também salva vidas com informação. E, excepcionalmente, hoje vamos fazer sem ele e pronto, ele vai ver isto, mandamos-lhe um abraço. Meus amigos que estão aqui comigo... Não sabes se vai ver, não é? Vai certamente ver. Zé Pedro, essa quarentena, continuas rijo, fortíssimo? Olha, sim. É evidente que já começamos a acusar o facto de estarmos em casa, enfim, fechados e com crianças. Eu estou praticamente disposto a ir matar esse Covid com as minhas próprias mãos e resolver isto tudo e ficar um herói, enfim, mantendo sempre a minha humildade. E basicamente é isto. De resto, tirando a loucura, tem sido normal. Mas se tens visto muitos velhos na rua, também dá-te a sensação que terás de ceifar alguns sim, velhos? Sim, eu acho. Eu tenho saído porque, enfim, nós temos que continuar a sair para certas coisas, passear a bicha, ir às compras e sempre a uma distância de segurança das pessoas e tudo isso, portanto, mas temos que sair e eu tenho que sair. E quando saio, o que eu encontro sempre é pessoas já com alguma experiência de vida e eu, de facto, aliás, eu fiz há pouco um artigo para a prestigiada revista Facebook e onde é justamente esse o meu ponto, é que o meu ensaio é sobre, na rua só estão velhotes, que são justamente aqueles que estão mais em risco. E eu pasmo, não é? Pasmo como é que os putos todos estão em casa, fechados, trancados, cheios de medo, quando isto não lhes faz mal nenhum, e os anciãos que levam com isto e coisa, andam na rua, nem máscara. Eu se vi 2 ou 3 de muitos com máscara, foi muito. É isto que eu tenho Rita, a dizer. Ainda tens voz? Tenho, infelizmente para todos vocês. Mas querias-me perguntar uma coisa, era só isso que diz. Pronto, então é assim, tenho. Sim, não, e quero saber como é que está a ser. Tu, a quarentena, também tens filhos em casa. Eu sou o único dos 3 que não tem filhos, portanto... Sim, mas os meus filhos provavelmente daqui a não... 9 meses. Sim, provavelmente. 3. Mas os meus filhos não usam uma caixa de areia e não se deitam em cima do teclado como os teus gatos. Até agora. Mas... Até agora. Deixa ver quando faltar o papel higiênico. Eu quero ver onde é que eles vão fazer cocó. Eu hoje fui à rua, fui ao CTT e fui à farmácia e tentei ir ao supermercado. Na farmácia, houve aqui uma farmácia com uma metodologia que a mim me chocou um bocadinho, que é, as pessoas faziam uma fila, ninguém sabe o que é 1 metro de distância, porque eu senti o bafo do senhor atrás de mim. Ninguém sabe o que é 1 metro, nós temos que explicar às pessoas o que é 1 metro de distância. E tinha uma portinhola, e do outro lado tinha um farmacêutico de luvas e máscara, e eu o quê? Eu não percebia nada do que ele me dizia. E depois ele fez-me assim, apontou para o lado, eu fui, então na montra tinha um papel que eles escreveram, primeiro, na portinhola, segundo, mostre-nos o seu número de telefone e nós ligamos-lhe. Então eu fui para a montra da farmácia, havia uma outra farmacêutica lá dentro, uma ajudante ou o que seja, eu mostrei-lhe o meu número, eu só me ria, porque aquilo era ridículo. E ela ligou-me e falámos as duas e eu disse, olha, quer nimesulida. Ela ainda me perguntou, tem prescrição médica? E eu disse-lhe, olha, vá, não disse, mas apeteceu-me. A prescrição médica, não é? Sim. Não tenho, mas tenho uma inflamação que necessito, que é crónica, que precisa ser tratada e não fui ao médico por razões óbvias. E depois foi-me perguntando sempre por telefone lá de dentro, quer número de contribuinte, quer não sei o que. E depois íamos novamente à portinhola, com um senhor de luvas e máscara, uma vez mais, com 3,75. Eu, quanto? 3,75. E eu, 3,75, percebi. Paguei e disse ao senhor, olha, deve saber melhor do que eu que usar luvas, lavar as mãos frequentemente é melhor do que estar a usar luvas. E ele ainda me respondeu, mas eu desinfeto-as frequentemente. E eu, tudo bem, olha, boa sorte, a maior da... Bom, eu, para terminar, hoje também fui à rua, porque já estava a dar um bocado em maluco, fui dar uma volta ao quarteirão, e a cidade está deserta, não é? Como dizem os ornatos de Violeta. E quando estava a subir as escadas, eu e a minha namorada já decidimos que tiramos a roupa antes de entrar em casa. Portanto, eu hoje entrei só de cuecas em casa. Foi uma imagem interessante. Fico logo preparado para outras coisas. Tinha que vir o Covid
tinha que vir o Covid para darem um pouco de salero, hein? Exatamente. Portanto, temos que ver sempre o amor em tempos de cólera, não é? Eu sempre tirei a roupa quando entro em casa. Muito bem. Assim, bom, e continuamos aqui com a atualização do que se passa no mundo e em Portugal. Há 448 infectados, uma morte e 3 curados. Hoje foi decretada a suspensão de voos na União Europeia. Eu acho que isto tem a ver com o espaço Schengen, ou seja, ninguém entra fora do espaço Schengen, ou seja, ninguém voa para cá se não estou em erro. O nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa deu o segundo teste, foi negativo. Foi decretado o estado de calamidade em Ovar, aquilo está bastante complicado, acho que são cerca já de 30 casos confirmados, e nasceu o primeiro bebê, filho de uma mãe infectada. E na Madeira registou-se o primeiro caso de Covid-19. Zé Pedro, amanhã em princípio será decretado o estado de emergência. Parece-te que vai mesmo acontecer, ou seja, nós temos visto algumas notícias de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa meio desencontrados. Parece-me que isto importa pouco agora, mas achas que as pessoas percebem o que é que está em conta num estado de emergência? Eu tenho alguma dificuldade, confesso, de perceber o que é. Tens tu, porque tem toda a gente, porque o próprio regime não é propriamente estanque, não é o limite de velocidade da autoestrada que sabes que é 120. Neste caso, há apenas uma alteração na lei fundamental do país e em que há mais, enfim, que podem ser tomadas medidas que numa situação normal a lei fundamental em vigor não permite e, portanto, não sabes, aquilo que eu acho que se passa é que, ao ser decretado o estado de emergência, depois a seguir a ele têm que aparecer as normas, as tais normas, o que é que fecha, o que é que não fecha, quem pode andar na rua, quem não pode, portanto, acho que não é só o estado de emergência, é o que é que, com base nisso, vai ser decretado. Eu, depois do que eu disse aqui há uns minutos, seria com certeza pôr o pessoal assim já com uma certa idade em casa, por exemplo, e de facto fechar, encerrar, parece que é o que se extrai de tudo o que é a recomendação mais científica e de especialistas, encerrar tudo o que não é essencial para que as pessoas tenham mesmo de ficar em casa. Porque, pelos vistos, é isso que salva Rita, agora. Hoje estes cerca de 400 estão um pouco em linha dos 500, ou seja, há muito estudo, há um ou outro estudo que apareceu no Observador e no Expresso, dava conta de cerca de 500 e tal casos, nós ficamos, a este dia nós ficámos nos 400, portanto, ainda não dá para perceber bem se as curvas são ou não certas, mas este estado de emergência acontece amanhã, como o Zé Pedro disse, ainda há muitos velhos na rua, velhos eu não disse assim. Ele disse pessoas com experiência de vida. Sim, são velhos. Quem são disse velhos foste tu. São pessoas são idosos. É assim, se a minha avó fica obrigada a estar em casa, os outros também deviam ser obrigados. E, portanto, como é que tu olhas para isto? Também do ponto de vista informativo, talvez possa ser interessante. As coisas vão começar também a apertar para toda a gente. Há um motivo para nós vermos muitos idosos na rua. É que a maior parte deles não consegue levar muita quantidade de mantimentos, de comida, de uma só vez e todos os dias vai buscar qualquer coisa ao supermercado. Mantêm-se rotinas? Mantêm rotinas até pela debilidade física que têm. Muitos deles estão completamente sozinhos. Eu hoje li uma história de um senhor que estava fechado em casa porque não tem família e que está sem comer há 3 dias, não é? Então, muitas destas pessoas saem porque vão buscar comida e só que não conseguem levar os sacos muito pesados. Depois os filhos têm as suas vidas ou também lá estão encafuados em suas casas ou não, ou também estão nas suas quarentenas e não... Pronto, e o que se sugere é que pessoas que têm pais idosos que estão fechados façam as compras e as entreguem à porta de casa. Porque eles são sem dúvida o grupo mais frágil. Nós tivemos o exemplo disso por todo o mundo e nós estamos a falar já de 160 mil infectados e 6 mil mortes, acho eu, não é? Sim, penso assim do género, em todo o mundo. E a maior parte é, sem dúvida, ou pessoas que têm graves problemas respiratórios ou pessoas já com uma idade muito avançada, porque o sistema respiratório é afetado de uma maneira absolutamente intensa e estas pessoas rapidamente se quinam, digamos assim. Mas nós vamos ter muita atenção no estado de emergência, vai tornar isto ainda mais caótico do que já está. Hoje o supermercado fechou às 8 da noite
coisa que não era nada habitual, e ainda havia uma fila para entrar e de pessoas que não conseguiram comprar nada. Mas, Pai, não há bolas, e não há bolas. Mas eu acho que esse medo desse caos faz todo o sentido, como é evidente que ninguém queria, não é? Mas o medo do caos e da crise financeira, não é? Que também é um bocado, pelo menos o Primeiro-Ministro ontem na entrevista parecia demonstrar, é que temos que continuar aqui a trabalhar porque o país precisa de continuar. Tudo isso é verdade. Agora, a questão é que o caos vai haver, portanto, se calhar tem mesmo que se trancar tudo. E mais vale, se calhar, dar este passo atrás ou este caos agora, do que estarmos em caos. Não, mas eu não estou a dizer que é mau, estou a dizer que é incontornável. Sim, mas talvez as pessoas tenham que ser obrigadas, sim. Pois, porventura, claro que acertar no Totoloto à segunda-feira é fácil, já se sabe, é a tal história, mas sim, porventura... Claro. Estamos todos aqui a navegar na maionese. Mas também, acertar no Totoloto à segunda é fácil, mas também é preciso, à medida que as coisas vão evoluindo, fazer-se análises da história, do passado e do que foi feito, não é? E parece cada vez mais evidente que se podia ter tomado, mais vale panicar, aquela ideia de não se panicar e ser otimista que vai correr tudo bem, não é? Às vezes depois tem custos muito maiores e esses são os exemplos que estamos a ver noutros países, não é? Países que tiveram, o caso da Coreia do Sul, o caso de Macau, embora Macau é praticamente a mesma coisa que fechar a Aroeira. Mas portanto, os países que panicaram antes de haver pânico e trancaram aquilo tudo... Está tudo? É o meu filho. Sim, termina, Zé. Desculpa. Quer usar o Skype. Então pronto, se ele quer usar o Skype, vamos acabar já. Vou falar com o amigo. Isso sempre é mais útil que isto. Mas basicamente é essa a ideia. Os países que panicaram antes de haver pânico estão neste momento, há uns que tiveram 10, 20 casos, não é? Já estão completamente a recuperar. Portanto, não é acertar no Totoloto à segunda, não é pedir já contas responsabilidades quando ainda estamos no período da crise, não é? Mas o que é facto é que também se tem que fazer uma análise, não é? É isso. E a verdade é que já devíamos ter panicado. Também preciso do Skype para falar um amigo, não é? Não, estava-te a ouvir e só complementar a dizer que esta coisa da curva de termos tido menos casos, podemos desagarrar a isso, mas é preciso não ter assim demasiado esperança, porque isto ainda vai piorar ainda mais. Mas sabes que isto também, atenção que nós falámos sobre isso de manhã, mas eu depois mandei lá no grupo, tu não viste, mas mandei lá no grupo uma correção, é que nós estávamos com a ideia que estávamos atrás da curva, mas não estamos. Porque aquela questão é que o célebre artigo, magnífico, aliás, do observador do tsunami, as contas são feitas, temos que ver sempre no dia anterior, porque as contas que o matemático começa a fazer é no dia 14. Okay. Ou seja, e por isso é que estávamos com a ideia de que os números estavam abaixo, mas não estão. Os números neste momento estão completamente em linha com as previsões que havia matemáticas de... Muito bem. Então, está certo. Pronto, amigos, feito. Olha, amanhã espero contar com o Hélder, com os 4, vamos tentar fazer um bocadinho mais cedo. Mantenham-se seguros, vocês, a família, toda a gente, e beijinhos, fiquem bem. Beijinhos. Tchau. Até amanhã. Tchau.